Estamos novamente aqui para dar início a uma pré-aula. Esta ferramenta que vai estar te auxiliando na lição da escola bíblica deste domingo, aonde você vai estar aprendendo sobre a sexta lição, que tem como tema a impiedade do mundo de Lameque. Lameque, ele foi um dos filhos de Caim. Aqui nós vamos estar dando continuidade à lição passada. A lição passada nós aprendemos que Caim era do maligno. Quem foi Caim? Caim foi aquele filho de Adão que matou Abel. Caim proporcionou o primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada. Caim, meus irmãos, por 2 vezes ele foi alvo da graça divina. Deus, ele por 2 vezes tentou que Caim viesse se arrepender. Na primeira vez, quando Deus recusa a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, diz a Bíblia que Deus ainda tenta fazer com que Caim viesse a se arrepender, dizendo: se você não mudasse a sua atitude, se você não fizesse o bem, também não aceitaria a sua oferta. Caim, com aquela insensibilidade, sem o temor divino, ele recusa mudar de atitude. E assim aumenta a sua ira e ele mata o seu irmão Abel. E após matar Abel, Deus, mais uma vez manifestando a graça divina, ele pergunta a Caim aonde estava o seu irmão Abel. Deus sabia onde estava Abel. Porém, Deus queria mais uma vez que Caim viesse a se arrepender. E Caim, meus irmãos, ele não quis o perdão divino. Caim, ele agora foge para uma cidade chamada Lode. Ali em Lode, ele se torna peregrino, vagabundo, errante, sem direção na sua vida. Isso se cumpre o que ele falou lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo de número 16. Diz bem assim o versículo de número 16. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na cidade de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou com sua mulher, e ali concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. Ali em Lode, Caim, ele começa a construir uma nova civilização. Ele começa a construir uma nova cidade, aonde ele coloca como base, como início, o seu filho Enoque. De Enoque nasce Irade. De Irade nasce Meujael, que no original significa destruído de Deus. Ali ele já estava mostrando a sua ira, o seu sentimento de ódio. De Meujael nasce Mitusael, homem de Deus, homem segundo Deus. Ou seja, ele estava querendo dizer que ali pela primeira vez o homem é endeusado, o homem se coloca na posição de Deus. E de Mitusael nasce Lameque. 6 gerações se passaram. E o número 6, como os irmãos bem sabem, dentro da Bíblia, é o número do homem. Lameque, no original, significa poderoso, moço forte, moço selvagem. Lameque, meus irmãos, ele era aquele homem sem temor divino. Ele foi um homem que não teve humildade para
se arrepender. É por isso que a lição deste domingo vai falar sobre o impiedoso mundo de Lameque. Lameque, ele não tinha humildade para reconhecer que ele precisava de Deus. Lameque, ele casa-se com Ada e Zila. Ada e Zila eram as duas mulheres que Lameque se casou. Lameque institui ali a bigamia, tentando destruir o padrão divino, o padrão instituído por Deus, o modelo bíblico de família. Ali é instituída e assim dá prosseguimento à poligamia. Nós vamos ver dentro da lição desse domingo que Lameque, ele foi aquele homem que deu prosseguimento às maldades. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só e mal continuamente. Nós vemos aqui que Lameque, ele foi um homem piedoso, um homem mau, um homem que não tinha temor da parte do Senhor. Nós vamos ver que neste período da história foi o período da dispensação da consciência. Tamanho foi a impiedade desses homens nessa época. Nós vamos ver dentro da lição que neste período, Lameque, no período de Lameque, o mundo, ele ainda estava maravilhoso. Ele ainda estava sobre a graça de Deus. Deus, apesar de ver tantos pecados, apesar de ver tantas impiedades, Deus ainda fazia prosperar a terra. A terra ainda era farta. A terra ainda era agraciada por Deus. Os homens naquela época plantavam e tudo o que eles plantavam eles colhiam e colhia bem. As pessoas estavam como que de uma forma pródiga. Pródiga significa gastando descontrolado. Naquela época, meus irmãos, as pessoas não tinham temor divino. A tecnologia, ela tinha avançado consideravelmente. Todas as pessoas estavam de uma forma, como se dissesse, nós avançamos de tal forma que nós não precisamos da ajuda divina. Havia fartura de pão, havia fartura de alimento. A terra estava farta, a terra estava fértil, de tal forma que o homem estava distanciado de Deus. E se a terra estava fértil, nós vamos ver que no ponto de número 2, a saúde era perfeita. Certamente se havia fartura de pão, se não havia falta de nada, a saúde do homem ela era perfeita. O homem estava com a sua saúde abençoada, com a sua saúde um tanto quanto que blindada, de tal forma que naquela época o homem chegava até em média 900 anos, porque a sua saúde não era atingida por doenças. Então o homem estava assim, avançando na sua tecnologia, avançando no comprometimento em relação à sua saúde. A sua saúde, ela era uma saúde um tanto que perfeita. Então
o homem estava cada vez mais distanciando-se de Deus. Algo abominável aos olhos do Senhor. Deus, ele não deixa o homem, meus irmãos. Deus, ele não deixa o homem fazer o que ele quer. A Bíblia diz que Deus, ele é tardio em irar-se, mas o culpado ele não tem por inocente. O homem estando com a sua saúde perfeita, certamente aquela geração presenciou uma beleza muito grande. No terceiro ponto nós vamos ver que se a saúde era perfeita, a beleza também era perfeita. Por quê? Se o homem se alimentava bem, tinha alimentos em fartura, se o homem tinha uma boa saúde, certamente ele desfrutava de uma beleza perfeita. E isso fez com que os homens, meus irmãos, tivesse ali um choque de princípios. Ou seja, a pessoa com aquela beleza extraordinária fez com que os prazeres carnais viessem a aflorar, de tal forma que os princípios éticos e morais, eles não tinham mais limite. No quarto ponto, nós vamos ver também que a tecnologia, ela estava avançada. Um dos filhos de Lameque, Tubai-Caim, esse homem, ele avançou na tecnologia de tal forma que ele era um homem que tinha vasto conhecimento na metalurgia. Ele era aquele que se dedicava na lapidação de ferro e de cobre. Era o avanço da tecnologia naquela época. Para tanto, nós vamos ver que Noé ele não teve dificuldade de construir a arca, porque naquela época, a tecnologia daquela época, ela era avançada, ela era um tanto que avançada. Então nós vamos ver neste ponto aqui, que Lameque, ele foi cada vez mais distanciando de Deus, avançando na sua impiedade. Cada vez mais ele se tornou ingrato, ele se tornou cruel, ele se tornou distante do Senhor, porque os padrões bíblicos, ele estava um tanto quanto que avançado. Ele estava um tanto que ferido. Deus lá de cima não estava gostando de nada disso. De tal forma que diz a Bíblia que lá no ponto de número 2 da nossa lição, a nossa lição vai falando bem assim, que o mundo totalmente depravado, a depravação ali era tamanha, que os filhos dos homens conheceram os filhos de Deus. Ou seja, aqui não era a união entre homens e anjos, não. Era os filhos da geração de Caim, conhecendo assim a geração de Sete. A geração de Sete, aqueles que nasceram da geração de Sete, eram homens que tinham temor da parte do Senhor. Mas a impiedade daquela época, a impiedade do mundo de Lameque, fez com que esses homens, os descendentes de Sete, perdessem o temor da parte de Deus. Então ali eles se unem em relações sexuais, fora de seus casamentos, perdendo assim o temor de Deus, perdendo assim os princípios divinos. Diz a Bíblia que eles se uniam em relações sexuais sem nenhum temor, como se Deus não existisse. As famílias, a tradição da família ali foi degeneralizada. Não havia limite de pecado.
a fornicação, o adultério, só foi aumentando. Lá no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 2, diz bem assim: e viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosos. Então eles se uniram, deixando assim os princípios divinos. E isso causou, meus irmãos, da parte de Deus, uma ira muito grande. Porque Deus viu que os seus princípios tinham sido violados. Deus viu que os seus princípios tinham sido destruídos. A violência aumentou naquela época, porque naquela época havia uma grande resistência dos homens. Os homens se destruíam entre si. É por isso que Jesus fala, lá no capítulo 24 de Mateus: como foi nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. Aonde as pessoas se matam por qualquer coisa. Mata-se por roubo de celular, mata por míseros 5, 10 real. Nós vemos a violência aumentando nesta geração também. Esta geração corrompida. Então, a impiedade do mundo de Lameque fala do século 21. Porque o mundo de Lameque não se diferenciava em nada dos nossos dias. Hoje, nós vemos que a tecnologia também aumentou. Nós vemos que o homem não tem pudor nenhum em casar-se, em se unir-se com mais de uma mulher, assim como Lameque fez quando ele se uniu com suas duas mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Zila. Então nós vemos que a impiedade do mundo de Lameque fala da impiedade dos nossos dias, porque a geração de Noé, que era geração próxima da geração de Lameque, porque da geração de Caim, da geração de Adão, até chegar Noé, foram 10 gerações. Das gerações de Adão até Lameque foram 6 gerações. O que nós aprendemos com isso? A geração de Lameque, que foram 6 gerações, era a geração do homem. Porém, até a geração de Noé, que foi um homem justo, que pregou aquilo que Deus mandava ele pregar. Foram 10 gerações que se passaram, e o número 10 dentro da Bíblia é o número completo. É o número que fala da completude de Deus. Ou seja, 10 foram os mandamentos dados por Deus. 10 foram os mandamentos que Deus deu para o homem. O último ponto da nossa lição fala um mundo condenado à destruição. Por quê? A impiedade era tremenda. A impiedade era grande. Mas neste momento, Deus levanta um homem chamado Noé. Deus nunca faltou com seus pregadores. Deus levanta Noé como pregador da justiça, como pregoeiro daquela palavra verdadeira. Em meio a uma geração corrompida, Noé não tinha medo de falar a verdade. A lição que nós tiramos é que em meio a essa geração corrompida do século 21, nós temos que ter coragem para falar a verdade. O que muitos pregadores estão preocupados é permanecer aquela agenda do ano que vem. Eles não estão preocupados em falar a verdade, em falar aquilo que Deus manda. Eles falam aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus manda. Noé, em meio a uma geração corrompida, ele fala a verdade.
A cada martelada que ele dava na construção daquela arca, era uma palavra de verdade que ele estava falando, que ele estava pregando, que ele estava levando avante. Por ponto de Deus lhe chamar Noé o pregador de justiça. Ele cumpriu com o seu ministério. Ele cumpriu com aquilo que Deus tinha designado. Ele cumpriu com aquela verdadeira palavra que Deus tinha te chamado. Então nós ficamos com essa palavra. Nosso mundo só vai mudar. O espírito de Lameque só vai sair. O espírito de Lameque só vai sair se nós pregarmos a palavra. Se nós levarmos a palavra verdadeira, aquela palavra que cura, aquela que liberta, aquela que transforma, aquela que vai nos levar para o céu. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar e que você possa pegar como lição esta vida de Lameque, esta vida de Lameque impiedosa. Não é uma vida que nós devemos seguir. Mas nós ficamos então com a lição deixada por Noé, que era um homem justo, que nós vamos ver na próxima lição. A família que sobreviveu ao dilúvio. Por que eles sobreviveram ao dilúvio? Porque eles ouviram a mensagem pregada por Noé. A mensagem pregada por Noé era uma mensagem verdadeira, era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de transformação. Não deixe de participar da escola bíblica dominical deste domingo e não deixe de continuar estudando esta lição, porque essa lição é uma lição muito rica, é uma lição muito abençoadora, e eu tenho convicção que Deus vai estar fazendo